Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje o nosso convidado promete, hein, André Salem? Hoje o nosso convidado promete. Hoje vai ser histórico. Diretamente do conglomerado Globo, do Grupo Globo. Grupo Globo, a gente tem que valorizar, né? Temos que valorizar. Ele é um dos integrantes aqui do Globo Esporte, trabalha para o Grupo Globo, evidentemente, para o Grupo EPTV, afiliada da TV Globo. Em Ribeirão Preto, a gente vai entrevistar um jornalista. Já é jornalista, ainda não está formado, né? efetivamente. Vamos dar nomes aos bois aqui. Mas já é jornalista, já está atuando na área, já é jornalista. E ele cresceu numa família em meio de palmeirense. Pode perguntar, o que esse cara tá fazendo aí? Sim. Já ele vai aparecer, tá com camiseta de rock and roll, tá de preto. É palmeirense, não é palmeirense? Calma. Uma coisa de cada vez, vamos por partes, como diria Jack Stripador. E a pessoa que a gente vai apresentar agora parece o Cartolouco, mas não é o Cartolouco. Mas tá começando igual o Cartolouco, hein? Seja muito bem-vindo, Rubens Avelar. Rubens. Uma honra pra nós tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha, muito obrigado aí. Não, Cartolouco não, né? Cartolouco não. Desvalorizei seu passe, você acha? Pô. Você não gosta do Cartolouco? Eu não quero causar polêmica. Ih, já causou uma polêmica sem meio que causou polêmica. Porque o Forato falou assim, eu vou apresentar ele como novo Cartolouco. Novo Cartolouco. Aí eu falei, calma, e se ele não gosta do Cartolouco, então né? não gosta. Eu não sou tão empolgado igual o Cartolouco, Sim, né? é. Bem mais comedido que Eu você. não tô pegando o álcool em gel lá na redação e jogando num parceiro lá. Cartolouco é muito feliz, né? A gente tem que desconfiar de pessoas muito felizes, né? Foi isso que causou a derrocada dele no grupo. Exatamente, exatamente. Eu não vou fazer isso. E conta um bastidor dessa demissão do Cartolouco, vai. Você sabe. Inventa, vamos inventar alguma história. Eu nem estava na faculdade, eu acho. Faz tempo já que ele saiu da Globo. 19, né? Foi antes da pandemia. Não, foi na pandemia. Não, eu estava, só que eu estava em gel. tava no home office. Então. Você não era do Grupo Globo ainda. Não era. Nem estagiava. Não era global ainda, né? Não tinha picado o mosquitinho da Globo em você, não, né? Mas se quiser inventar alguma coisa, a gente pode inventar alguma coisa, se você quiser. A gente cria uma fake news aqui, né? Pra gente não é nada difícil. Não. Mas pra ele é. A gente faz fake news toda semana. Ele é um aqui. paladino da verdade, entendeu? Melhor não. Mas, meu querido Rubens, você cresceu em meio a uma família de palmeirenses. Pra contextualizar a história, o Rubens, ele entrevistou a gente no Instagram do grupo EP. EP Esporte, No né? Instagram. Quem quiser assistir o papo completo, acessa o EP Sport, ep.sport, e você vai ver a gente bonitinho lá, falando do projeto e tudo mais. E a gente descobriu que ele ali conversando também cresceu numa família cheia de palmeirense, né, André? Sim, exatamente, né? O pai dele é palmeirense, irmão, sei lá quem mais, primo, todo mundo, cachorro, papagaio. Todo mundo é palmeirense. Até a mãe adere por conta do sofrimento familiar. Então, eu cresci numa família de palmeirense, meu avô era palmeirense, ele trouxe isso pro meu pai, e meu pai trouxe isso pra gente, né? Pra gente estar de casa. Então a gente somos todos palmeirenses lá, e meus primos também. Tinha um primo meu que eu assistia muito jogo na casa dele, inclusive, José Roberto. Vou mandar um beijo pra ele aqui. Opa, um beijo pro Zé Roberto, que não é o jogador. Não é o jogador. Bem diferente. Ele tem mais um naipe Marcos, assim. Como, né? Falta pelúcia. Ele vai ficar bravo de eu falar isso. Mas a gente assistia muito jogo lá, né, assim e tal. E o Zé Roberto, ele conviveu muito com meu pai. E meu pai conseguiu trazer ele. E aí os filhos do Zé Roberto também são palmeirenses. Então, assim, a família de muito palmeirense. A minha mãe não liga muito, mas quando tá todo mundo assistindo... Mas ela acaba sendo por tabela, né? Sofrendo ali, ela... Mas a família é fanática. Você sempre gostou de futebol? Sempre foi fanático, desde criança? Sim. Eu comecei a ver futebol, eu posso dizer que em 99. Eu tinha 8 anos, Começou no ano bom já, hein? Então, eu tava lá com 8 anos vendo ali o Alex, né? O Alex foi o cara que eu olhava e falava, meu Deus... Libertadores... Esse é o cara que eu quero imitar na pelada, né? Quero imitar jogando bola. Imitava? Não, eu sou horrível jogando bola. Nunca fui bom. Por isso que você virou jornalista. Então. Todos nós. Exatamente. Todos nós. Exatamente. O cara que não joga bem, né? Mas tem cara que joga bem e vira jornalista também. O João fala que jogava bem. O João Fagiolo? Ele fala isso. Seu chefe, que esteve aqui. Exatamente. Eu assisti. O episódio do João Fagiolo, por favor, assista. Tá muito bom. Eu assisti, maravilhoso. Sabe muito, João. Professor. Mas eu não era bom, não. Aí eu tinha esse primo, então muito jogo na casa desse primo, porque a gente morava um quarteirão de diferença, lá na minha cidade, Natal, que é São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Fica 100 km daqui de Ribeirão Preto. Mineiro. Sou mineiro. Só que E cresceu numa família de palmeirense? Só que aqui é mais... isso que é engraçado, porque é mais como meio que divisa, praticamente na divisa de Minas com São Paulo. Lá na cidade, o que mais tem é torcedor do time paulista. Flamenguista tem bastante. Tem cruzeirense lá bastante também, um pouco de atleticano.
Mas o que predomina lá são os times paulistas por conta disso. A gente tá mais perto. Lá, Paraíso é mais perto de São Paulo do que de BH, por exemplo. E Minas Gerais tem essas nuances, né? Tem a parte carioca, tem a parte baiana. Que é de fora, Então, exatamente. É um mix bem Mas o Cruzeiro, o Atlético não é muito potência, assim? Na minha cidade? Eles não dominam total ali. Não, os times paulistas têm muito mais torcedores. Tem muito mais torcedor lá. É estranho porque o Cruzeiro e o Atlético são um time grande, né? Assim... mas é mais focado em BH, ali na região metropolitana de BH, né? Exatamente. Depois de Passos ali, já domina. Passo a passo pra lá de Passos, você vai ter só torcedores de Cruzeiro e Atlético, assim, dominando. Não só, né? Mas os que dominam, né? Então quem é de lá tem oportunidade de torcer para time de São Paulo, time de Minas, time do Rio, né? Exatamente. Você pode ter vasto, né, caminho para escolher. E ali na TV, o seu grupo, que é o Grupo Globo, vamos relembrar que ele é do Grupo Globo, e lá passa provavelmente então times paulistas, né? Não passa time mineiro, time carioca. Isso. Passa geralmente Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Lá no grupo. Em São Sebastião. Lá em São Sebastião passa mais time mineiro. Lá passa mais time mineiro e mesmo assim tem grande... A EPTV Sul de Minas, né? Sul de Minas, domina ali. Então, Entendi. Ali, Paraíso faz parte da EPTV Sul de Minas. Entendi. Aí ali passa muito jogo do time mineiro. Lá o Globo Esporte sempre foi regional. Regional ali, do estado. Tinha uma época que era nacional, mas aí, desde que veio o Thiago Leifert, 2009, já virou só. E esse negócio de transmissão sempre puxou para os times mineiros mesmo. Por exemplo, eu lembro da época do. Daqui a pouco eu acho que a gente vai chegar nesse cara, né? No Mago. No Mago. Grande Mago. Mas na época dele tinha o Montijo, por exemplo, no Cruzeiro, né? O argentino. Eu parava pra assistir o Cruzeiro pra ver o Montijo. Eu era muito fã do futebol do Montijo. Sim. Até brincava, nossa, imagina o Montijo no Palmeiras. Nossa. Junto com o Valdívia, aquela coisa. Sabe, o Conca também eu gostava de ver, mas já não transmitia tanto. O Conca já quase fechou com o Palmeiras algumas vezes, não foi? Pelo menos, ele era muito especulado, volta e meia, o nome do Conca no Palmeiras. Mas era uma época que o Palmeiras não contratava ninguém. Não contratava... Bom, mas agora também tá na mesma época, não contrata ninguém, nem bom nem ruim, não contrata, polêmica. Né? Polêmica. Era uma época que especulava o Maloudá no Palmeiras, lembra essas merdas? Assim? A gente sabia que não tinha como, né? Sempre teve não era isso, época. Não tem jeito. Mas aí é isso, cara. Então ali, apesar dessas transmissões mineiras, aí teve Sky, que essas coisas teve né? por assinatura e família, e esse meu primo sempre foi assinante. Então a gente ia pra casa dele assistir jogo lá direto, porque morava um quarteirão de diferença. Primeiro a gente morava no mesmo prédio. Isso eu, molequinho, menininho aí, 99, 2000 ali. Depois a gente mudou pra uma rua, ele mudou pra rua do lado. Então aí continuou assistindo o jogo junto. Aí direto eu tava lá na casa do senhor Zé Roberto. Boa. Zé Roberto. E aí você, obviamente, não tinha talento para ser jogador, mas como você já mencionou aqui, mas aí você queria trabalhar com esporte de alguma forma, assim, e aí você achou o jornalismo como porta de entrada. Em 2015, eu trabalhei numa rádio na minha cidade, uma rádio comunitária, eu fiquei 1 ano. Mas não era esporte? Aí eu fazia um programinha de esporte lá, mas até fiquei 1 aninho lá e tal, mas como era comunitário, não ganhava tão legal assim. Só que eu não fazia faculdade ainda, eu tinha pensado até quando eu acabei o 3º colegial, mas eu nunca arrisquei, porque eu sempre antes quis a música, né? Como bem aparentado. Entendi. Eu tive banda e tudo mais, eu queria a música, só que aí é muito difícil mais 3 ou 4 caras pensar igual você e tal. Aí você para. Até que a gente da banda, cada um tá pra um canto. Um vive de música. Mas são amigos ainda, tudo amigo, tudo encontro. Acabou numa boa. Acabou porque a vida fez acabar. Né? O tempo não deixou. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu trabalhava... Deixar de ser vagabundo. Eu trabalho de um monte de coisa. Trabalho de um monte de coisa, cara. E aí, meu último trabalho lá era um empório. Às vezes eu pegava um sabadão, o dia todo e tal, assim. Falava, se for pra trabalhar final de semana, fazer alguma coisa que eu goste. E aí eu falei, vou tentar jornalismo, pra tentar trabalhar com jornalismo esportivo, né? Lá em casa a gente é tudo fanático por esporte, né? Meu pai, assim, vê futebol o dia inteiro, se deixar. Meu irmão é treinador. Então, seu irmão é treinador? Meu irmão é treinador. Meu irmão tem o curso C e B da CBF. Mas ele não tá treinando nenhum time atualmente. Ele ficou 1 ano na Ferroviária, aí agora ele tá na I9 aqui de Ribeirão Preto. Tá no Sub-15, 14 aqui da I9 aqui. É um bom treinador? Bom treinador. Você acha que um dia ele tem capacidade pra ser o treinador do Palmeiras? Substituindo o Abel Ferreira, será? Opa. O novo Abel Ferreira. Com certeza, com certeza. E ele gosta do novo Cartoloco. Boa. E ele gosta desse jogo de chegar rápido no ataque, não de posse. Ele gosta daquela coisa... meio Abel jogo vertical. Mesmo. Ele gosta assim. Tipo o Liverpool do Klopp. Isso. Tipo o Abel de 2021, Isso, 2021 ali, né? Meu irmão gosta mais desse jogo aí, ó. Cabe, ó. Caramba! Aí, mas então, aí a gente é muito doente. Aí foi quando eu falei, vou fazer jornalismo. E você não quis ser treinador também? Cara, eu pensei, porque jogava muito CM,
Futebol Manager, né? Até hoje eu jogo Futebol Manager. Muita gente... Eu também eu perco horas lá, assim. Você vai ver meus saves lá sempre com a Roma, como eu brinquei aquele dia. Eu começo sempre com a Roma primeiro, isso desde o CM. Por que a Roma? Cara, quando eu tinha 10 anos, a Roma ganhou o italiano em 2001, né? Sim. Com o Totti. E depois nunca mais ganhou nada. Batistuta. Era um timaço, né? Era um timaço, Samuel, que jogou no Boca e ganhou da gente, né? Sim. E vai lembrar que antes a Liga Italiana era a principal liga do mundo, o que é a Premier League hoje era o Campeonato Italiano. Os grandes craques estavam lá. Sim. E, cara, aí eu vi o Batistuta, né? O primeiro cara que eu vi é o Batistuta. Né? Então, quando eu ia jogar bola, o cabelo, essas coisas veio de Batistuta e Totti primeiro. Boa. Aí eu vi o Batistuta e eu lembrava vagamente da Copa de 98. Não lembrava. Eu tinha 7 anos e não lembro. Eu lembro dele assim, mas... Aí eu fui pesquisando e eu gostei da Roma. E tudo que eu ia fazer de jogar CM, que é o Championship Manager, né, na época, e depois o Winning Eleven, tudo, eu sempre comecei com a Roma. E aí, começando com a Roma, e vai a Roma, toda vez que eu ia fazer alguma coisa de videogame na Roma, eu comecei a acompanhar demais. Ler, fazer tudo. Aí cara, foi automático, assim. Virei um torcedor da Roma mesmo, assim, sabe? Tipo... Os caras brincam, se jogar Roma e Palmeiras, cara, isso não vai acontecer. A Roma não vai ganhar a Champions. Eu falei, se isso acontecer, cara, me dá uma tela azul, eu devo ter um infarto no dia, eu não vou assistir o jogo, não sei. Você é fanático nisso, você viu pela Roma? Eu sou muito fanático. Mas você acompanha até hoje? A Roma, sim, sim. Eu escrevo pra Cautiopédia, né, que é o portal de futebol italiano, né. Não sabia a informação. Existe desde 2006, era um outro nome. Eu fiz a cobertura da Conference League que a Roma ganhou. Eu cobri todos os jogos da Roma. E você comemorou esse título? Lógico. Foi na Vargas comemorar. Porque, pensa assim, não é nem uma Europa League, né? A gente nem tem um campeonato equivalente aqui na América do Sul. Nem dá pra ter aqui, né? Se tivesse, o comercial daqui de Ribeirão iria. É complicadíssimo. Vai ter comercial Marília, vai ter essa galera disputando. Caramba, porque... Então, já que a gente tá entrevistando um torcedor da Roma também, do nada, que peso que teve isso, a Conference League? Pra Roma foi muito bom, cara. Muito bom? Foi muito bom. Porque, assim, foi o primeiro título europeu dela, né? Porque ela teve a Taça das Feiras, que chegaram a considerar na época uma Taça UEFA, mas depois desconsideraram e ficou aquela coisa assim. Eu vi que o Mourinho comemorou bastante também pra ele. Ele chorou, ficou emocionado e deu um up financeiramente, assim, né? Pra montar o tipo. Tanto é que agora chegou na final da Europa League, né? Sim, mas como sempre, quem chega contra o Sevilha perde, né? Perdeu pro Sevilha nos pênaltis ainda. Então, assim, e o banco do Sevilha era melhor também, não tinha muito o que fazer. Então é normal. Saiu de bala, entrou sei lá quem, sabe? Tipo. Quando eu falo de Roma, eu sempre lembro do Tadei, né? Tadei, que ficou 10 anos lá. O cara virou meio um ídolo lá. E aqui era um jogador comum, qualquer, assim, né? O torcedor até desconfiava do Tadei, não gostava muito. Eu curtia, jogou de goleiro. Eu gostava do Tadei também. Jogou de goleiro, é verdade. E ele foi mandado embora de uma maneira muito... não lembro. Muito chutado, assim, qual foi a maneira? Ele tava terminando o contrato, ele até tentou... Tem vídeos dele que ele fala... eu fui tentar a renovação, conversar, porque tinha que pagar, né? O aluguel dele e tal. Sim. Aí meio que direção Mustafa na época, meio que... não vamos renovar com você, é isso mesmo, não vou te ajudar em nada. Aí o empresário dele conseguiu essa proposta no Siena, né? Que ele joga 1 ou 2 temporadas no Siena, de ir pra Roma. Ele vai lá pro Siena. Era o quê? 2001, 2002? Após o título da Roma aí, mais ou menos. Eu acho que é 2001, 2002. Mas foi antes da Série B do Palmeiras, né? Porque ele não tá na Série B. Eu acho que ele... isso. Aí ele já tá lá. Ele sai em 2002, eu acho. Eu acho que ele chega na Roma em 2005. Então ele é 2 temporadas de Siena, inclusive. Aí ele vai pra Roma. E deve ter ido bem. A Roma viu ele e levou ele. Mas... Quem mais? O que jogou no Palmeiras jogou lá? O Vinha, né? Recentemente. O Vinha não foi bem utilizado. O Marquinhos Meia. Vocês lembram do Marquinhos Meia? Jogou no Fluminense? Marquinhos Meia? Que surgiu na base do Palmeiras. Putz, eu não lembro. Ele jogou na Roma também. Tava na final fatídica Copa Itália que a Roma perdeu. Não sabia. Pra aquele rival lá, que eu não gosto de citar o nome do outro time que tem lá em Roma. Porque aquilo lá não é time, mas tudo bem. Eita! Brincando. Perdeu pra Lazio, né? Não, nenhum torcedor daquele time que você tá se referindo tá assistindo esse episódio. Tenho quase certeza. Embora a gente tenha audiência qualificada da Itália aqui, né, André? É verdade. Temos audiência da Itália. Eu sei que a Laziale, eu tô só brincando aí, mas é isso. Com certeza. Então aí surgiu esse amor com a Roma, cara. Então, assim, é uma coisa... louca assim mesmo. Como é que torce pra 2 times? Ou como é que torce pra time europeu? Cara, foi muito natural. Eu não forcei nada. Porque assim, a gente tá falando de 20 anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia e não era tão acessível acompanhar os times europeus igual é hoje, era né? Band, né? Você abre o celular aqui, vou ver um jogo da Liga Russa. Você consegue assistir. Sim, exato. Naquela época era um nicho do nicho, pra quem tinha TV fechada, que não era barato. Não era barato. Era um negócio super difícil de acompanhar, né? A Sky era caro, né? Era caro. Muito caro. Que a ESPN que transmitia só, e aí a Band na TV aberta, né? Depois passou um tempo a Rede TV. Mas não eram todos os jogos. Aí era um veio jogo esporte só. interativo. Sim. Aí eu lia muita coisa, né?
Até que eu li biografia não, né? Procurei sobre a vida do Batistuta, né? Do Totti, desses caras tudo. Sabia tudo de cada um, até a altura, até tudo assim, sabe? Mas quem jogava videogame naquela época, o Winning Eleven, também sabia tudo isso, né? Sabia a altura, sabia a idade, o time. Por exemplo, eu tinha várias informações relevantes jogando o Winning Eleven. Era o que a gente acompanhava muito futebol internacional pelo videogame, né? A gente sabia a escalação dos times, tudo, porque tava lá jogando e cada vez a gente escolhia um time pra jogar. Então a gente conhecia muito as escalações. E às vezes você acaba gostando de um ou outro, né? Mas realmente não é comum você ser apaixonado, ser fanático. Não é comum, Até porque você não consegue ver todos os jogos, você não consegue ir no estádio, você não consegue... sei lá, ver programa esportivo que vai falar daquilo. Aqui no Brasil não tem programa que discute o campeonato italiano. Agora na ESPN tem, né? A ESPN tem o ESPN FC, mas fala do futebol europeu em geral, né? Deve falar hoje mais de Premier League, provavelmente, né? Que é o grande carro-chefe da casa. Sim. E você não tem, assim, amigo muito pra discutir. E o jogo da Roma ontem? Não tem torcedor, você não tem rival pra zoar, né? É meio que uma relação diferente de Palmeiras, tal, Corinthians, essas coisas. Aí eu fui entrar no grupo de WhatsApp. Aí você com a internet. Eu fiquei um tempo de ADM da página oficial do Twitter da Roma. Um abraço pro Diego, pro João Paulo e pro Frank, que são caras que me chamaram na época. Eu fui ADM da conta oficial no Brasil no Twitter, né? Social media, né? Social media, é chique. Mas ele já tava na faculdade. Já tava na faculdade. Fiquei um aninho, porque aí a faculdade foi apertando e não deu pra ficar mais. Então aí você vai conhecendo assim, o pessoal de patrão que torce também. Só que aí, mas é igual você falou, não é igual aqui, o time daqui, não tem nem como. E aprendeu a falar italiano? Ou um pouquinho? Cozi. Só uma palavrinha ou outra. Parlando. Só parlando. Só parlando. Não tem como ainda não, mas pretendo. Um passo de cada vez também, né? Questão André Salem. Outros ídolos alviverdes que jogaram lá, o Antônio Carlos Zago, campeão 2001, o Assunção, campeão 2001. O Assunção também jogou na Roma, verdade. Assunção que, né, tinha moral lá pra bater falta. Tinha moral. Chegava no Totti, lugar, no Bate, ele falava assim, não, ô Bate, vai parar lá, o Totti. É legal ver morar em todo lugar no mundo, né? O cara é um dos maiores da história. Eu acho que no Palmeiras, eu acho que ele foi o maior batedor de faltas que eu vi no Palmeiras. Com certeza. Né? Tinha o Arce, que todo mundo falava que batia muito bem. Mas eu acho que o Assunção era melhor que o Arce. O Assunção não tinha distância, né? O Arce tinha, né, cara? Tem com certeza isso. Eu lembro bem do Arce, quase de 99 e tudo mais. Em 99 o Arce fez aquele gol contra o Vasco de falta, tava meio que quase um gol semi-olímpico, né? Contra o Vasco. Sem ângulo nenhum. Sem ângulo, ele cruzava muito bem, né? Muito efeito na bola. Mas o Assunção eu acho que é melhor que o Arce na hora de cobrar falta. Eu também concordo. Talvez pra chutar, mas o Arce ele tinha um cruzamento muito forte, né? Muito. Assim, é o que você falou, ele cruzava muito bem. Ele era mais completo na falta. O Assunção é chute. Não sei se vocês lembram, quem termina, pelo menos acho que, não sei se eu me engano, é a primeira fase da Libertadores Jovem sendo artilheiro do time, é o Júnior Baiano. Sim. É verdade. Ele foi artilheiro da Libertadores, não foi? Eu acho que da Libertadores em si também, ele foi artilheiro da Libertadores, o Júnior Baiano. Muito gol de cabeça do Júnior Baiano em 99. Do Arce. Tinha o Alex também, que cruzava bem, né? Tinha até genial, bons... né? O Júnior Baiano também batia falta, né? Mas a longa distância. Ele dava pancada lá do meio da rua e ele... Mas era um cara que tinha presença de área, igual o Gustavo Gomes, o Murilo, né? Ele sempre bastante presença de área, né? O Luiz Pereira tinha bastante também, né? Sim. Esse não vimos jogar. Isso não vimos. Infelizmente. Infelizmente, será? Não sei não. Meu pai viu essa galera toda. E ele fala bem do Luiz Pereira? Meu pai viu o Ademir em campo, assim, aqui em Ribeirão, veio várias vezes Palmeiras aqui. Meu pai também fala a mesma coisa. Meu pai saía de Paraíso pra vir ver os grandes aqui. Ele só não viu o São Paulo aqui. Ele viu o Santos, viu o Corinthians e falou assim, o Corinthians e o Rivelino. Beleza, apesar de ser rival, meu pai, eu gosto de futebol, vou lá ver o Rivelino. Ver um cara que tinha muito isso naquela época, né? Eu não torço pra tal time, mas vou ver. Santos, vive o Pelé. Lógico. Então, assim, aí, até com o Palmeiras, meu pai era exigente. Falou assim, se o Ademir não fosse jogar, eu nem sei se eu ia. Ele falava que era assim. Meu pai, mas é isso. Meu pai é muito fanático por futebol, assim. Meu pai é maluco por futebol, assim. Então veio pra nós esse... E ele pegou bons tempos também, né? Viu tudo, né? Ele viu tudo, né? Pegou o período da fila também. Viu o período da fila. Você não viu o período da fila? Não, eu sou de 91, né? Mas você é saudosista que fala, antigamente o futebol era melhor? Cara, não. O que você viu anos 90 era melhor do que hoje? Assim, bate essa nostalgia, né? Eu costumo falar isso muito com meus amigos, que muitos falam isso, né? Meus amigos, porque eu tenho 32 anos, meus amigos próximos, né? Tem 29, 30, 31, 32, também falam a mesma coisa. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que o futebol mudou, só isso. Eu acho que tem grandes craques hoje no futebol também. E a gente só precisa aprender a olhar isso. Eu e meu irmão conversa muito isso, né? Meu irmão, principalmente, tem muito esse olhar. Então, eu aprendo muito com ele, né? Então, assim, eu concordo que... Treinador, né? Que as coisas mudaram só. Não acho que aquela época... Eu tenho mais saudosismo com essa época, assim, porque é uma coisa que me marcou muito, mas eu tenho muito cara que eu gosto de ver jogar hoje.
Eu continuo vendo futebol igual um louco hoje. Final de semana que eu tô fazendo, vendo futebol. Tô assistindo série de futebol. Você vê qualquer jogo que tiver passando, você vai lá e assiste. Essas férias agora. Eu aproveitei pra ver algumas minisséries de futebol lá. Vi a do Maradona da Prime, vi algumas coisas. Tava vendo coisa de futebol. Tá traindo o grupo, tinha que ver documentário do Globoplay. Não, mas eu vi também. Viu também. Eu tô sempre vendo, cara. Não, eu já vi. Nossa, velho. Cara... Olha, eu assisti tanta coisa, cara, tanta coisa na minha vida de futebol em si. Gosto de ler biografia, gosto de assistir essas coisas. Eu tô sempre focado. E o Palmeiras tem pouco material nesse sentido, né? De grandes documentários, de filmes e tal. Tem um livro, né, do Palmeiras, aí tem o livro do Abel agora, que ainda não li, pretendo ler, claro. É bom, muito bom. O Mauro Betti, às vezes, faz algumas coisas, uns documentários, uns filmes. Tem o livro do Marcos, mas é fininho o livro do Marcos. Você acaba em um dia. Você lê numa sentada. O Paulistão de 93 já virou filme, documentário, já teve livro, várias coisas. Tem aquele filme de 99, né? Meu irmão, na época, conseguiu copiar, eu acho, ou meu pai, não sei se foi meu pai ou meu irmão, um deles copiaram. Alguém tinha, eles pegaram e levaram na locadora, aí a locadora copiava, era né? Era um rolê enorme. Aí eles copiaram aquela fita de 99. Eu tenho um que é retrospectiva da Era Parmalat e um que é especial da Libertadores de 99, mas é também pirata, sei lá... tipo, quem que fez aquilo? Mas eu tenho. Não tem autor definido, né? Autor desconhecido o negócio. Não. Nossa. Fica aí a sugestão pro Grupo Globo. Depois você leva lá pra galera que o Palmeiras está carente de bons documentários. Porque recentemente até o Flamengo teve no Globoplay, o Corinthians teve, né? Então, o Cruzeiro teve também. Até eu acho que o Botafogo também teve. Não sei se no Globoplay, mas teve também o documentário do Botafogo. Então, quer dizer, cadê o Palmeiras? Cadê os documentários do Palmeiras? E assunto não falta, né? Assunto não falta. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia. Sim, 2020 essa era vitoriosa que a gente tá. Cara, a era vitoriosa, a gente for ver desde 2015, né? Sim. Só 17 e 19 que não ganha nada, mas... 17 e 19. E engraçado que 19 a gente tinha um puta de um elenco muito bom, né, cara? E podia ter gostado daquele tri brasileiro. Podia. É que o Flamengo tava vivendo um ano mágico, igual o Botafogo tá vivendo um ano mágico. O tri, no agora. caso, em 17. Eu confundi, desculpa. Podia. 17? Chega a ficar 3 pontos do Corinthians e perde o confronto direto. Foi isso. Perdeu pro Cruzeiro, eu acho, um jogo antes e depois perde pro Corinthians confronto direto. Aí se distanciou, mas só dependia do Palmeiras ali. Se ganha do Cruzeiro, ganha do Corinthians, assume a liderança. E era um time bom aquele time. Era a base de 16. Era muito bom o time. Muito bom. Moisés ainda tava no time. Sim. E o Cuca já tinha ido embora, né? Que ele saiu, aí depois ele voltou, e depois ele saiu de novo, ficou o Valentim no final. Isso, o Valentim fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, Agora, 19 já tava difícil, porque tinha o Flamengo do Jesus e o Santos do São Paulo, que foi vice. Do Palmeiras, fez uma campanha boa, então... 17 que eu quis dizer, eu confundi, mas... Não, aquela equipe do São Paulo ter feito o vice-brasileiro foi surreal, né, cara? O cara tirou leite de pedra. O São Paulo é um bom técnico, o problema dele é o temperamento intempestivo dele, é o pacote, né, contratar o São Paulo. Que fez o seu Deus jogar muito bem. O nosso Chile, Deus, não é? Eu também sou fã do Você também é fã do Valdívia? Eu tenho uma camisa do Chile, mas não é dele. Eu vou colocar, eu acho. Tem que pôr, Você vai ter que colocar 10 Valdívia. E eu acho que aquele tempo que ele jogava, ele tava começando a ser convocado, é quando ele usava 14. Vou ter que colocar 14 Valdívia. Ele jogou de 14 no Palmeiras também. Jogou, quando chegou. Depois ele jogou também uma Copa Sul-Americana de 2010, ele jogou de 14, que o 10 era outra pessoa que saiu, enfim, ele ficou de 14. Aí ninguém marcava ele, porque geralmente marca o 10 que é o craque, né? Aí o Valdívia de 14 meio que não era... Enganava, quem que é esse cara? E o cara destruía. Lembro que eu vim aqui assistir Palmeiras e... Em 2008 teve 2 jogos aqui, né? Contra o Juventus e contra o São Paulo. Contra o Juventus? O Lucha trouxe pra cá também. Contra o Juventus, da Moca. Juventus? 4-0, Palmeiras. Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Nossa, o Lucha trouxe pra cá. O Lucha quis trazer. Lembra? Era mando do Palmeiras, ele quis trazer pra cá. Que loucura. Depois disso que acontece o Palmeiras e São Paulo, inclusive. Primeiro é o Palmeiras e Juventus. Aí na porta o cabelo grande, né? O Valdívia. Quem me dera eu ser Valdívia. Você podia ter confundido a galera. Mas quando eu jogava bola, eu tentava dar um chute no vácuo. Tentava, né? aí lesionava. Não, eu não lesionava, mas a minha não era tão bonita quanto a dele, né? Força revelações aí. Porque não, bonita o movimento. Entendi. Não era porque era bem torneada. O movimento lá. Porque eu, como eu falei, nunca quis ser batistuta, mas no máximo eu sou o Joino. Nossa! Esse jogou bola, hein? Cara, eu lembro de... Um dia eu tava na casa desse meu primo, eu fui falando uma lista de cara
que o Palmeiras teve bem abaixo da média, assim, ele começou a rir demais. Tem bastante, né? A lista é bem Ele grande. começou a rir muito, porque eu fui falando, e até que eles têm um apelido, né, uma coisa, ele ria, ele ficava maluco. Ele falou, Rubinho, você lembra de uns... Ele chama de Rubinho, você lembra de uns caras que eu não faço nem ideia que jogou no Palmeiras, mas... Falei, Nossa, Roberto, muita gente machucou muito. Machucou, cara. O Palmeiras sofreu, cara. Mas Merece tinha uns tá que a gente vivendo se agora. divertia, né? A gente se divertia com alguns, né? Assim. O famoso Mazinho, Messi Black. É o que eu sempre falo. Que o Mazinho meteu o não é gol o no Messi Grêmio, Black. cara. Meteu É gol o no Messi Grêmio. que é o Mazinho White, pô. Injustiçado. Meteu o gol no Grêmio. Sim. Vocês lembram de um gol dele contra o Vasco, 1-1? No Pacaembu, ele pedala pra cima do Dedé e bate no cantinho. Aí o Juninho Pernambucano empata de falta depois. Não lembro. Desse contra o Grêmio eu lembro que foi épico. O título da Copa do Brasil ali foi contra o Grêmio quase, né? Isso. Que aquele confronto Era a lá final no Olímpico antecipada, né, foi. também. Foi, cara, ninguém esperava que o Palmeiras fizesse 2 a 0 nos O time caras do Grêmio lá. era um timaço na época. Era um bom time. Levaram até o Barcos depois, que aquele ano tinha jogado bem no Palmeiras. Jogava muito Barcos, né? Não, ele chegou prometendo 27 gols e fez 28. Fez 28, exatamente. Não, Aí o Filipão pagou um churrasco pra ele, não foi? essa era a promessa, né? Não sei se ele pagou, mas que era promessa, era promessa. E digo mais ainda, pra mim o Barcos foi o melhor centroavante do Palmeiras que eu vi nesse século XXI. Pra mim foi o melhor. Pubiá tem tudo pra ter sido. Né? Eu Pra mim foi o Gabriel Jesus, né? É porque era o Barrios, né? Com o Gabriel Jesus, né? E- E o Barrios, em 2015, pelo menos. E o Barrios chegou muito bem no Palmeiras também. Aquele segundo semestre que ele chega. o Jesus ele começa jogando de ponta, que tinha o Barrios, aí em 2016 ele vira centroavante, Vira jogava com o centroavante. Dudu e o Roger Guedes, né? Isso. Tinha o Alex Mineiro também, que jogou muito. O Alex Mineiro eu era meteu fã do Alex muito, aí, Mineiro. fez 38 gols. Né? O Alex Mineiro, aquele ano, eu lembro certinho, eu entrava muito... Aí, ó, eu gostava de futebol internacional, eu comprava até placar pra ver as transferências. Nossa, mudar bons- tudo no bons Pro tempos, Evolution, né, tudo. cara? Mudava tudo, cara. Tudo. Sim, o também. Daniel Osvaldo, é um cara que jogou na Roma. Na época ele saiu da Fiorentina e foi pro Espanhol. Eu fiz essa transferência. Tudo na unha. Não, eu fiz. Quem que vai jogar com o Espanhol? Ninguém. Mas eu fiz. Pra mim jogar uma Master League certinha. Olha Sim, como é que era a cabeça. Não, eu também era assim, eu ficava mudando lá, as eu também transferências fazia e ficava isso, mudando. Mas essa época eu lembro certinho, eu tava no site do Real, tinha um dia tinha uma enquete, e quem, tipo, do Real Madrid mesmo, quem podemos sondar, quem você gostaria de ver? O nome do Alex Mineiro tava lá, Do Alex Mineiro? por conta do ano que ele tinha feito, no final do ano, Isso em 2008? 2008. Caraca. Eu lembro não certinho entendi disso. por que o Palmeiras não renovou com o Alex Mineiro. Também não, ele vai pro Grêmio depois, inclusive. E faz gol também, né? Faz gol. Ele era um cara fazedor de gols. Eu não sei O também. Alex Mineiro Helder aquele- Granja de um aquele lado, time- Leandro do outro, só bola na medida cruzava pro cara. E ele era baixinho assim, né? E o Alex fazia muito Mineiro, gol de cabeça. e assim, ele teve várias passagens boas no Brasil. O Atlético Paranaense, aquele Ele e o campeonato Kleber brasileiro. Pereira. ó, Ele nossa. já era um destaque assim no Sim. Brasil, né? Ele já chegou meio veterano no Palmeiras, Chegou né? Sim. quase em final de Chegou carreira. meio veterano e fazia gol ainda pra caramba, né? Foi, ele foi É. muito bem aquele ano lá, 2008. Tinha um mago pra meter bola pra ele. Tinha também, mas a gente perdeu o Mago no meio de 2008. Aquele né? time Foi um se péssimo. desmanchou bem, né? Ah, Assim, é, o o Kleber Luxemburgo- Gladiador saiu, o Alex Mineiro O saiu. Luxemburgo viajou, né, em 2008, né? Ele perde Dininho e Nem, fica com Gladstone e Jesse. Pô, não dá. Não O Dininho dá. e Nem jogava muito mais, cara. Ainda perdeu o Henrique, Perdeu o Henrique. que foi pro Pro Barcelona emprestado pro Bayer Leverkusen, né? É, então, isso, assim... Aí saiu o Aí saiu Valdívia, ele, traz o Evandro, cara. Celeste, aí tinha... O Cara, Evandro esse passou por Evandro. todas as categorias de base da seleção, vai ser o substituto ideal dele. Que ideal, cara. Ele cruzou uma bola contra o Grêmio em cima de um Sim. cara na frente dele ali, ó. Eu lembro desse jogo, que é o que o Marcos vai pra área. Sim, Palmeirense, a gente Contra o sofreu Grêmio, não foi? muito. A gente sofreu demais, cara. sim. Esse jogo contra o Grêmio, que você falou que o Marcos ia pra área, ele conta essa história até hoje, né? Que ele descobriu O cara errado. faz assim, ele achou que era falta 7. 7 minutos, né? 25. Era 25. Não, nada a ver. O Gandula também. Fala 25, né? Tenta, de É. alguma maneira, falar. Eu lembro que ele tocava pro zagueiro e já corria pra área, assim. Não era que era escanteio ele ia pra área. O jogo tava rolando ele ia pra área. Ele foi bem louco, né, aquele Foi. jogo. Mas, Pô, mas é mano, coisa de marca. mas esse Evandro Celeste, eu acho que ele não fez uma boa apresentação que justificasse a alcunha de Evandro Celeste no jogando, né? Porque no treino, no Palmeiras, todo mundo é Messi. No treino do Palmeiras é CR7. Mas na hora que chega no jogo, cara, alguma coisa acontece que os caras não são a mesma Não, pessoa. foi. E o Evandro Celeste era um desses caras. Foi, velho. Nossa, e trouxe outros caras também indicados da época do Luxemburgo. O Michael Suel não jogou nada no Palmeiras. O Ah, Luxemburgo que depois pediu. brilhou no Botafogo e pegou a pilha de mago. mago. Meu Mago, Deus, mago. isso Porque ele vai bem no Hertha Berlim, eu acho. Isso. Aí ele joga um pouquinho na Udinese e vem pro Botafogo de novo, né? Ele ganhou esse apelido há alguns anos mesmo. Nessa época aparecia aquele David Saccone também, que veio do Guarani, eu acho. Tinha uma... A galera na época falava... Palmeiras, o Brasil inteiro falava... David Saccone, só joga em casa. Fora não jogava nada, né? Em casa, no Parque Antártico jogava bem. Fora de casa não jogava. Aquele Thiago Cunha. O Luxemburgo pediu, sim. fez um golaço na Sul-Americana e depois não jogou mais nada. Contra o Vasco, não foi? Eu acho que um 2x1, 3x2, alguma coisa assim. Não jogou mais nada. Não Os jogava pedidos do nada. Luxemburgo muito estranho na Muito época, estranho isso, cara. A gente E a Trafic desconfiava. tava ali, então, foi muito... Aquele ano lá podia ter... Cara, era pra ter brigado, eu acho, pelo título com o São Paulo, sim. Mas como perdeu o Valdívia, que era o cara do meio não de dá. campo.
o melhor zagueiro que era o Henrique. Porque o Dininho nem sai no começo do Brasileiro. Sim. Ou durante o Paulista. Não, no começo do Brasileiro. Acho que foi no começo do Brasileiro, Cara, não tinha como manter mesmo. Machucava o Diego Souza e entrava quem, sabe? Entrava o David Sacone, entrava esses caras. Mas conseguiu pelo menos beliscar o G4 ali no final, né? Libertadores depois e tudo mais. E você era um cara de frequentar estádio, assim? Você ia muito no estádio ou você... Por conta de morar em Paraíso, não. É muito longe, né? É, muito longe. Eu conheci o Parque Antártico nem show. Fui num show do Guns N' Roses em 2010. Aí eu conheci o Parque Antártico. 2010 era o período que tava quase... Isso. O Guns foi dos eventos de show lá, foi o penúltimo, porque depois teve um Aerosmith. Isso em 2010. No mesmo ano. Isso, Aí logo depois tem o amistoso com o Boca pra vir a reforma e ponto, para. A gente perde. Não podia ver o Boca Lembra de da 2010 faixa pra do Boca? trás. Não fazemos amistosos. Foi lá e ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras. Cara, esse Boca é um time desgraçado. Mas quem que convida o Boca? Quem teve a ideia brilhante de fazer jogo contra o Boca? Não tem condição. Até amistoso o Palmeiras perde pros caras. E tô com medo da semifinal se o Palmeiras, sei lá. Esse time de hoje eu vou falar pra você que se eu sou um palmeirense, você é palmeirense, não tem que ficar com medo não. Eu tenho medo do Boca sempre. Não tem um contratou o Cavani agora. Muito freguês do Palmeiras. Contratou o Cavani, hein? Mas quem vai pôr bola pro Cavani? Até o Oscar Romero, o irmão do Romero, foi embora. Benedetto, fim de carreira, fez a festa contra o Palmeiras. Depois nunca mais ninguém ouviu falar do cara. Não dá, cara. Cara, mas o Riquelme na época era uma coisa... Não, os times do Riquelme. Aquele Boca do início dos anos 2000 era um negócio assustador no ataque. Não, e ainda a arbitragem ainda roubava pros caras, né? Aquela de 2000 é brincadeira. Foi brincadeira. Aquele pênalti no Fernando não ser dado é uma loucura. Não foi do Alexandre? Não. Tá. E fora o gol anulado do Fábio Júnior. Se tem VAR na época... Fábio Júnior que não é o cantor, né? Não é o pai do Fiuk, não. Era o novo Ronaldo, segundo a Itália. Foi pra Roma. Jogou nada. Quase igual. Ele é comentarista hoje da Globo, né? E comenta bem. É verdade, ele é bom mesmo. Ele é bom. Eu gosto dele também como comentarista. Ele tá na Globo Minas, né? Isso. Colega de trabalho. Seu colega de trabalho, praticamente. Colega de trabalho do Fábio Júnior. Quem sabe um dia. Alô, Globo. Por enquanto eu sou estagiário. Nem precisa fazer um alô aqui. Você pode ir lá todo dia, você tá lá, bate ponto, tá na Labona. Tamo lá de volta. Então. Exatamente. E como que você virou estagiária do Globo Esporte? Qual que é o processo? Como que é o processo? Assim, começa mais ou menos no meio do ano, que eles pedem para você enviar um currículo. Do que se você envia, eles avaliam, aí tem a segunda fase, que é uma provinha. Essa provinha todo ano, todo meio de ano tem esse processo. Só que aí tem as vagas que estão disponíveis. No caso do GE ficou 2 anos sem. Que era um amigo meu da minha sala até, que tava. Ficou 2 anos sem o processo seletivo. Do GE. Do GE. Do GE. Entendi. Porque ele tava, então você pode ficar no máximo 2 anos lá. O site do GE, porque não tinha... Isso, o portal do GE, Que eu não faço praticamente nada na TV lá, eu sou mais do portal. Mas quer fazer um dia? Quem sabe, né? Por que não? Então tá bom. E aí eu fiz essa provinha, aí depois mais pro finzinho ali do ano, assim, lá pra novembro, tem uma chamadinha, eles chamam, tem uma reunião, tem uma provinha depois de novo, ali uma redaçãozinha, né, vai conhecendo as pessoas, e aí depois eles selecionam. E aí eu acabei conseguindo, assim, por conta disso. Mas eu fiz a primeira vez, aí eu perdi pra esse meu amigo da minha sala. Aí depois, passou esses anos, eu vi a oportunidade lá, falei, vou tentar de novo, eu consegui. Mas como que é o processo? Tem dinâmica em grupo? Tem questionário? Isso, essa última em novembro tem uma dinâmica em grupo ali. Tava eu mais 4 pessoas. Aí vai conhecendo um por um. Aí você matou 3. Aí vai conhecendo um por um e tal. Aí depois Aí você conhece seus concorrentes, você conversa, sim. vocês trocam Você faz ideia. uma dinâmica junto com eles. Depois que eu fiz essa dinâmica junto... E qual que é a dinâmica? Pra quem quiser se preparar. Fazer uma notícia. Era uma notícia. Eles deram fictícia? Foi fictícia, mas assim, pegou um caso que já tinha acontecido, trouxe de novo, né, na verdade. Qual que era o caso? Você lembra qual que foi o... Era um feminicídio, era sobre feminicídio. Não era o número de feminicídio. Coisa leve, né? Era uma coisa... Porque ali no dia era G1 e GE. Tava acontecendo pros dois. Não é nada de esporte, né? Era G1 e GE no dia. Entendi. Então ali tava... Até que tava mais 3 meninas e mais um rapaz. Mas você se inscreveu pro GE? Pro GE. Pro GE. Até perguntaram lá, tal, não sei o quê. Por que você tá vindo? Então desses 4, um ia pro GE e um pro G1 ou não? Os 4 eram do GE? Você não foi uma menina pro G1. Foram 2 contratados desses 4, você e mais 5, né? Era eu mais 4. Sim, foi uma pro G1 e eu pro GE. Entendi. Aí depois dessa dinâmica tem uma redaçãozinha que deram um assunto também sobre... Qual que era o tema, você lembra? Era sobre fake news.
Vixe, tá em alta isso até hoje, né? É o que a gente faz aqui. É porque ele tá mentindo, não é assim. Né? Ah, entendi. Cavani no Palmeiras, inclusive. Não fecha com boca. Vou lançar uma. Opa! Eu queria. O ídolo do Cavani é Batistuta, inclusive. Ah, é? É. Já li uma... Já faz a ponte aí. Essa informação... Do nada faz a ponte. Cara, nem por isso que ele quer ir pro Boca. Um dos motivos que ele fala é isso, né? É? É. Porque o Batistuta jogou lá uma temporada. Então... Caramba. Podia ter falado Maradona, né? De repente, mas não. É o ídolo dele, assim. Aí, mas voltando, aí foi isso. Depois eu fiz a redaçãozinha, você espera uns dias. Nos 2 anos que você fez era a mesma dinâmica, assim. É, mas só eu mudava só cheguei... o tema, obviamente. Só que eu cheguei só até a segunda fase. Qual que é a segunda fase? Que é a provinha. Uma provinha que eles mandam pra você num Forms, aí você faz, aí você tem uns dias pra entregar. Ele errou tudo na prova. Mas você pode consultar, não pode? O Google, o Aurélio, ou não? O que você fez pra passar da segunda vez? Você colou? Não sei o que eu fiz. Assim, outra pessoa fez a prova. Eu acho que eu tava mais preparado, vamos dizer assim. Acho que a faculdade talvez deve ter ajudado. Sim. A primeira eu tava no primeiro ano, foi coisa... Entendi. Aí, agora... Mas é pergunta sobre jornalismo, assim, ou sobre conhecimentos gerais? Tipo Não, jornalismo. Sempre focado no jornalismo, né? Entendi. Esse negócio de contato com assessoria, sabe? Essas coisas assim. E a procura é maior pelo G1 ou pelo GE? O que você sentia onde as pessoas queriam entrar mais? Onde tinha mais concorrência? O G1 tinha mais vagas. Tinha mais vagas. Então talvez acaba sendo pro G1 porque tem mais vagas. Entendi. Mas assim, cara, vocês fizeram a faculdade, eu acho que, a maioria da sala sempre quer, né, a aula de esporte, né? Geralmente só homem, né? Normalmente os meninos. Deve ter mudado um pouco hoje em dia. Na nossa época era só os meninos, né? Eu conheci uma menina esse ano, ela entrou esse ano. A Ana, ela entrou, ela é São Paulina, fanática, ela quer aeroesportiva e tudo mais. Mas não tá lá. Não, ela acabou de entrar no NARP. Ela reprovou na prova. Ela entrou no NARP esse ano. Dando nome de quem reprova. Ela é uma que quer área esportiva, sim. Tem mais algumas meninas na sala dela que tá querendo. Eu acho que tá mudando um pouco. Tá mudando bastante na nossa época, então. Mudou. Mas tem a Karen repórter aqui, né? Sim. Ela é formada faz pouco tempo, a Karen. Ela chegou faz um ano aqui, eu acho, aqui em Ribeirão Preto. E antes ela tava na Record. Mas ela formou faz pouco tempo. Subiu na vida, né? Mas se eles chegassem pra você e falassem, pro GE não vai dar, mas pro G1 tem vaga. Você toparia feliz, assim? Acho que eu toparia. Porque ia pegar um pouquinho da parte, vamos falar, cultural, né? Que eu gosto também, né? Porque antes eu tava na Rádio USP e eu fiquei muito tempo nessa parte. Tinha um programa lá na Rádio USP que era o... Como é que chamava? Nossa, esqueci. Khaled, desculpa. A gente fazia junto, mas falava sobre cultura. Então eu fazia Express Cultura. Era meia hora todo dia, falava sobre as coisas culturais que aconteciam em Ribeirão. Chamava alguém para entrevistar, mas a gente entrevistou o Nazi por telefone. Ah, legal. Então, do Ira, né? E aí eu ficava com essa parte. Estamos um nazista? Não, o Nazi cantor. Nazista não. Sem esse tipo de polêmica. Mas você hoje no Grupo Globo, você sente que lá os jornalistas estão mais tranquilos pra poder assumir time? Porque antigamente isso era meio que um tabu, né? Ninguém assumia, ninguém falava nada. Eu cheguei aqui meio receoso, eu sempre tive um pouco esse medo. Você sempre tem um pouco de medo. Cara, eu acho que é o medo por conta de torcidas, né, cara? Tem torcedor da violência. Tem torcedor que ultrapassa, e nem é só do organizado, porque não vamos generalizar que é organizada só. Tem torcedor... A última briga da garota, que infelizmente acabou falecendo, começou com torcedores comuns, segundo as informações. Né? Depois que se expandiu pra organizada. Então, assim, você fica com receio, né? Imagina, eu vou lá e critico o Palmeiras, mesmo sendo palmeirense. Talvez um cara veja e falar, esse cara só fala mal. Ele quer parecer imparcial e tá então assim, dá um medo, o PVC, né? sofre muito isso, às vezes. Eu vejo que o PVC é um cara que sofre muito hate de palmeirense, porque acho que ele não defende. Mauro Betting, porque ele escreveu o livro do Sócrates, ajudou a escrever o livro do Corinthians, mas sim, o cara é jornalista de meio futebol. Fala que ele não é palmeirense. Mauro Betting não é palmeirense. Cara, o pessoal viaja, como não? O pai dele era doente. Mas o teu objetivo, assim, de carreira é ser comentarista de TV, de apresentador? Cara, roubar o lugar de Geraldo Neto? O que você quer? Fala aí pra nós. Eita! Não, roubar o lugar do Geraldo também não. Não, né? Também não. Cara, eu gostaria de comentar, assim, futebol, assim. Se eu pudesse comentar, assim, que eu gosto muito igual... Eu sou meio nerdola, né, com futebol, assim. Gosto dessa parte tática, sempre tiro dúvida com meu irmão. Converso muito disso com ele, aprendo muito com ele. Vou ler algumas coisas sobre... Então eu gostaria de comentar. Meu sonho é comentar. Assim, não tem o que, assim, você sonha em comentar a Copa do Mundo? É uma consequência, cara. Comentar esporte em geral, não futebol especificamente. Futebol, primeiramente. Se eu trabalhar com esporte, melhor, já tá bom. Mas se for futebol, eu fico, assim, lisonjeado, assim, é uma coisa... Aí depois apresentador...
Não sei, por exemplo, não sei se eu tenho esse cacuete pra apresentar, não. Por partes também, né? Sempre por partes. Mas se eu chegar... começou. O Cartoloco começou assim. Mas virou apresentador, o Cartoloco. Ele é apresentador. Sport TV, né? Ele apresentava. Ele apresentava. O Gol também, né? Ele apresentou, sei lá, não foi? programa lá, com a Fernanda Gentil, eu acho, não lembro. Foi com a Domitila Becker que ele apresentou também, não foi? É verdade, teve com a Domitila. Sim. Mas você planeja ficar aqui em Ribeirão Preto, ir para São Paulo? Tem algum direcionamento geográfico que você planeja ou não? O que aparecer de oportunidade, assim. Se for aqui, beleza, eu fico. Se de repente os caras chegarem no fim do ano, a gente quer que você fique para alguma coisa. Eu falo, não, tô aí. Se surgiu alguma coisa para São Paulo... Porque aqui tem muito campo também, né? O Botafogo tá, assim, ele tem calendário. Tá na Série B, tudo. Eu tive umas experiências legais, inclusive, esse ano. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, né? Foi bem bacana, assim. O legal de estar lá no GE é isso. E tem um cara igual o João do lado, que é um... João é um mestre, cara. É um professor, assim. Sabe quando você é o irmãozinho mais novo que alguém tem que te dar a mão pra atravessar a rua? Eu vou dizer que ele e o Vini são dois caras que estão fazendo isso comigo. Alves? Isso. Que foi meu bicho. Isso, exatamente. Teu amigo. Exatamente. Então, assim, são dois caras maravilhosos. E eu tive a oportunidade de chegar na coletiva do Chamusca, né? Novo treinador do Botafogo, quando ele chegou. E eu fui lá, fiz uma pergunta pra ele. Eu tive essa sensação de como estar na coletiva de um treinador. Nunca imaginou isso pra me passar na minha cabeça que ia acontecer isso. E foi uma experiência bem bacana. Depois eu fui treinado do Fael Júnior, agora também no comercial e tudo mais. Então foram umas coisas legais, assim. Tremeu na base ou não? Não, pior que não. Não tremeu. Pior que não, fui bem tranquilo, assim. É bonzinho o Chamusca. Não, porque é o Fael Júnior, né? Não, o Chamusca também é o maior simpático. Os dois são bem simpáticos. Assim, o Fael Júnior chegou brincando com o pessoal. O Chamusca, no fim, brincou. Tá pegando só o treinador boa praça. Se ele pegasse um leão da vida, aí eu queria ver. O nosso querido João passou uns perreios com essa galera. Ele falou no episódio aqui, inclusive. Exatamente. Né? Se você não conferiu, confira. Luxemburgo, Muricy, mano. Só a galera boa, né? Cara. Bem educada, que trata bem os jornalistas. O Filipão também, que depois chegou depois. No Palmeiras. Nossa, imagina. Não, é uma trupe afiada, né? Nossa, eu tava... Aqui no Botafogo, recentemente, tinha o Argel, né? Que também é meio nervosinho e jogou no Palmeiras. O Adilson ultimamente também. O Adilson Batista tava nervoso também. Ele tava meio bravinho com a imprensa também ultimamente. Por que ele tava bravinho? Com a imprensa? O time dele tava bem, então. Tava feliz. Acho que não gostava de receber muitas críticas, né? Entendi. Aí falava algumas coisas. Vocês da imprensa não entendem, não sei o quê. Mas... contra tudo e contra tudo. Até o Botafogo aderiu contra tudo e contra tudo. Eu entendo também o treinador, às vezes, pensar assim, tem que arranjar o inimigo. A imprensa, às vezes, é o caminho mais fácil. Pode ser. Tem muitos que podem usar essa desculpa aí mesmo. Alguns eu acho que até usam, né? Porque às vezes tá mal, não quer assumir que tá mal e fica ali na... Culpa da imprensa. A famosa muleta. Estão perseguindo a gente, não sei o quê. Culpa de vocês que a torcida tá contra eu. Não, tem uns que dá que persegue mesmo. Tem uns que é perseguição, mas na grande maioria não é, né? Mas em alguns casos tem perseguição, sim. Você acha que tem? Pode com o Abel tem um pouco, eu acho. Com o Abel também acho que passam do limite. Tem perseguição com o Abel? Eu acho que passam do limite. Assim como eu acho que no começo do Jorge Jesus teve também. Perseguição contra o Jesus? Tem, no começo? No começo dele no Flamengo teve? Achei que teve, cara. Parece que não pode vir gringo pra cá, cara. Eu não sei por que mas aí isso. a perseguição aconteceu por parte dos outros treinadores ou da imprensa? Acho que dos dois, cara. Dos dois? Quantas vezes o treinador fala, porque se eu fosse gringo, tem muito brasileiro que tá usando esse terminho aí, né? Me dariam tempo, não sei o que. Cara, não acho que é isso. Acho que esses caras agregam muito pro nosso futebol. E ele ganhou, né? Ele teve tempo que ele ganhou. Então, o Jorge Jesus ganhou, o próprio Abel chegou ganhando. Chegou ganhando e o Luxemburgo falava que não tinha elenco pra ganhar e jogar do jeito que a torcida queria. O cara chegou e provou o contrário. E o Luxemburgo tinha acabado de ganhar um paulista. Como que não tinha, sabe? Então, assim, usar de muleta, que se fosse gringo, não que o Luxemburgo usou, né? Outros treinadores usaram. Mas o Mano Menezes, uma vez no Inter, falou alguma coisa, eu acho que, se eu não me engano, que... Se eu fosse gringo aqui, eu seria mais respeitado. Acho que tem um pouco. Teve um que falou, eu não falo hora pois. Eu não lembro quem usou esse termo. Será que foi o Mano? Eu não lembro também. Com o Mano, mas eu acho que tem isso também com o jogador. Por exemplo, especula que o Palmeiras tá tentando aquele Aníbal Moreno do Racing. Ou aquele volante do Huracão. Uns caras gringos assim, ninguém sabe quem é. Se alguém falar que já viu esse Aníbal Moreno jogar, tá mentindo. Ninguém nunca viu um jogo do Racing. Você não viu? O cara tem que ver jogo da Roma. Alguém deve assistir. Não, mas você vê a torcida assim no Twitter. Aníbal Moreno, eu quero esse cara. Aí fala que o Palmeiras tá trazendo um cara da Ponte Preta. Todo mundo, Ponte Preta, vai trazer um bagre, mais um bagre. Quando tava pra chegar, era estrangeiro e tava no Guarani. O que a galera falava? Lá veio o Palmeiras atrás. Isso aí que é o substituto do Danilo, tá aí jogando muito bem. Eu gosto dele. Chegou muito bem o Richard Rios.
Mas eu acho que o jogador, quando ele é gringo, eu acho que a torcida parece que anima mais, assim, tem um... tem um puxa-saquismo de gringo, né? Da parte da torcida, né? Não da imprensa, mas da parte da torcida, sim, né? Sim. O que é fácil de achar hoje, principalmente nas redes sociais, é cara que entende futebol sul-americano, que acompanha, que fala. Você pode procurar que você vai achar. Hoje tem muito. Hoje tá muito fácil acessar essa informação. Mas tem uns que fingem que são entendidos também, tem isso. Por exemplo, hoje em dia tem muito. Eu gosto de acompanhar muito o Renato Rodrigues. Né? Ele é analista e jornalista, né? Ele comenta na ESPN. O Renato Rodrigues ele sempre faz os cortes das coisas que ele fala na ESPN sobre chegadas de jogadores gringos. Ele fez do Flaco na época, por exemplo. Ele falou a verdade ou ele falou que ele era bom? Ele falou sobre o jeito dele jogar, né? E ele tinha do Bino Lanús. Os números do Bino Lanús é bom. Eu ia falar, eu sou um defensor do Flaco, cara. Eu acho que ele uma hora vai dar bom. É impossível. Não dá. Meu Deus. Eu sou muito zoado por isso. É porque eu tenho a coisa de ser argentino, né? Bate, eu acho que isso deve pesar. Ele puxa saco pra gringo. Argentino. Só porque Mas, por exemplo, eu vi a última análise dele do meiazinho que chegou no Atlético Paranaense, que ele tava na Argentina, mas ele tava até jogando o Sub-20 com a Itália. O cara que chegou. E ele analisou, né? Ele sabe, né? O cara é analista, ele vai saber acompanhar e falar. E fora que a ESPN transmite o argentino, né? E qual que é a sua análise do Flaco Lopes, então, pra você ter essa esperança, talvez falsa esperança sobre ele? Meu Deus. Estou curioso pra saber os números dele lá no Lanús foram bons, só que ele jogava diferente, ele né? Joga no Palmeiras. E ele jogava diferente também. Ele jogava atrás do centroavante veterano lá. Às vezes ele joga assim aqui, às vezes ele tá de meia, né? Vou até falar que eu até prefiro ele nessa posição. Segundo atacante vindo de trás ali, né? Ele às vezes jogava mais assim no Lanús, assim. Mas assim, eu não acho ele caneludo igual julgam. Você vê que ele tem um domínio de bola, você vê que ele sabe dar uma finta curta. Caneludo não vai dominar a bola bem, a bola domina aqui e bate lá. Eu falo isso porque eu sou um caneludo. Entende de caneludo. Se vier uma bola alta, tiver que dominar no pé, pega na canela, vai sair lá pra baixo aqui do prédio. Então, assim... sim, mas o cara é jogador profissional, né? O mínimo que se espera é dominar uma bola também. Eu acho que já foi o tempo desse centroavantão que não sabe dominar direito mais e tudo. Tá acabando também, né? O futebol tá... É que eu acho o campeonato argentino muito fraco o nível. Todos da América do Sul são fracos. Tá fraco. A gente viu um América meter 5 recentemente no Colo-Colo. E o Colo-Colo de Libertadores. Cara, e o América é um time misto ali, meio reserva. Nível muito baixo. A gente tá falando do vice-lanterna brasileiro contra um dos times mais populares da Argentina. É o mais popular, se não o mais popular. Revelou o grande Valdívia. Matias Fernandes também. Que isso. Mas tem muito isso. A gente fala do Atuesta também, que se destacou na Liga Americana. Não, MLS é uma sacanagem. O nível é fraquíssimo lá, então assim... Os jogos mais abertos, né? Muito gol na MLS, né? Cara, aqui a Bzinha do Paulista aqui eu acho que tem mais nível que a MLS. Tô pra te falar. É muito ruim o nível da MLS, É muito abertão. Eu já assisti alguns jogos da pra MLS. É muito aberto, né? Tipo assim... Muito estranho. Não tem uma marcação muito forte, não tem. né? Muito gol. Você pode ver que é muito jogo 2x2, 3x2. É uma... por isso que vai um Ibra pra lá, igual jogou um tempo. O cara fez deita, festa o Messi vai... já tá fazendo, Messi né? já fez em 3 gols em 2 jogos. Vai fazer uma 5 mil gols, velho. Vai passar o Pelé, o Messi. Se ele continuar lá. Em gols oficiais tá pra passar, tá próximo, né? Depois oficiais, né? Porque eles têm isso, eles não contam alguns do Pelé, né? Vários, né? O Pelé, não sei nem se tem 1000 gols oficiais. Não tem. Tem 700 e alguma coisa, não é o Pelé? É por aí. Por aí, né? Não chega a 800, eu acho, o Pelé. É que era outra época, também tinha muito amistoso, né? Muito então, mas essa outra época você vê na MLS. Como que era o futebol dos anos 70? Você vê a MLS, é igual quase. Ele jogou lá, inclusive, no campeonato americano, né? Ele que fundou, mais ou menos. Começou com o Pelé, né? No Cosmos e tudo mais. Teve o Becker também, que já jogou lá. O Beckenbauer jogava com o Pelé, eu acho, no Cosmos, jogou um tempo. É verdade, o Beckenbauer jogou com o Pelé. Teve, acho que o Carlos Alberto Torres também jogou com o Pelé lá. Isso, foi depois também. Teve alguns jogadores que foram nessa época lá. E agora tem muita gente indo pra lá fazer companhia pro Messi, né? Teve uma época que foi o Pirlo, foi alguns outros, o Gerrard. O Kaká, o Gerrard. Lampard. Você acha que o Rafael Navarro lá vai deitar de fazer gol na MLS ou não? Porque agora o time dele lá, eu tinha visto que tá em último da conferência dele. O Colorado Rapids. O Colorado, tá em último. E o time do Messi também tava em último na conferência dele, né? Mas é Messi e Navarro, né? Então, mas você acha que o Navarro lá ele vai fazer muitos gols ou você acha que ele é tão bagre que nem lá ele vai conseguir fazer? Ou ele não é bagre, a sua análise é diferente? Não, eu já acho ele mais limitado que o Flaco. Limitado, você acha? Eu acho ele bem mais pra limitado que o Flaco. Bonzinho, né? Bem mais limitado. Mas assim, teve cara limitado no Palmeiras que deu certo, né? O Daverson deu certo. Sim. Querendo ou não, deu certo. Deu não certo. Só pelo gol da Libertadores. Eu acho que o Daverson deu certo no Palmeiras. O Daverson é muito mais jogador que esses caras que estão por aí. O Navarro e tal. O Daverson tá com 7 gols no Brasileiro.
Sim. Monstro o Daverson, pô. É um dos artilheiros, né? Graças a ele que o Cuiabá não tá pior. O Cuiabá tá bem. Tá bem. Ele tá ali naquela G10, parte né? ali. Tá na frente do Atlético Mineiro, tá na frente de muito Passou time essa rodada, essa última rodada que teve. O Cuiabá tá bem. Sim, o Cuiabá tá bem, cara. Vai brigar por Libertadores, se for metade dos times pra Libertadores. Ali, G8, uma Sul-Americana, ele morde. Nossa, isso aqui é uma patifaria aqui no Brasil, né, então, cara? O 14º colocado ganha uma Sula. Desvaloriza tudo, Brasileirão, Libertadores, tudo. Acho que tem, cara. Tem, criando uma conferência Conmebol. Não conference, mas distribui... Beleza, igual a gente comentou, os outros campeonatos sul-americanos, tirando o Brasil e o argentino, né? O argentino ainda tem um River, o Nils estava bem lá no campeonato, tava acho que no G4, se eu não estiver enganado. Beleza, tá que sempre estão apanhando pro brasileiro ultimamente, né? Não tá mais igual antigamente. Mas pega e distribui para outros times sul-americanos fazer o quê? Comebol Libertadores. Porque aí vai diminuir mais ainda o nível da Libertadores. Eu acho que tinha que diminuir o número de times da Libertadores. Eu acho que tem muita fase preliminar, eu acho que isso pega tem pouco. 2 pré-Libertadores, né? Tem muita coisa Já podia voltar para aquela uma só, já ajudava bastante. Eu acho que nem tinha que ter pré, ou direto 32 times para tornar um pouquinho mais igualitário ali o nível. Tentar melhorar um pouco o nível. A primeira fase da Libertadores, vamos combinar, tá bem várzea. Pelo amor de Deus. O que já foi difícil hoje, nossa, tá muito várzea. E se a Libertadores é ruim, pega os jogos da Sul-Americana, cara. É muito ruim. É uns times que você não sabe nem que existia, mano. Primeira fase. Não sei da onde tiram. É de chorar. São Paulo pegou um time chamado Cabelo, sei lá que porra é essa, mano. Não sei de onde eles acham esses times aí. Não, é muito fraco. O nível aqui tá... É por isso que o Brasil tá predominando, né? E aí isso desvaloriza o Brasileirão também, porque antes você terminar em G4 e pra Libertadores era uma conquista, o time comemorava isso. Hoje em dia pra Libertadores não tem mais graça, ninguém comemora mais, né? Comemora quem faz tempo que não vai. Mas quem vai direto... Mas você vê um América indo, com todo respeito, um Fortaleza, um Cuiabá que pode ir, uns times assim que você fala, pô... Sabe, não era pra estar lá. Se você que esse time terminasse em quarto, que era uma puta de uma conquista. Entre os 6 primeiros ali, né? O cara termina em nono e vai, sabe? Eu não acho justo nem o 10º colocado pegar a Sula, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa assim, a primeira parte da tabela, então no máximo 10º. Sim. Cara, você termina 11º. Basta você não ser rebaixado no Brasil pra que você vá pra Sul-Americana. Só não vai os 15º e 16º, né? O resto vai tudo. No ano passado só não foi um time. Aí, ó. Cara, isso não... O resto caiu. Ou você cai ou você vai pra um torneio continental, não tem lógica isso, sabe? Você tem que valorizar mais os produtos que você tem, né? Parabéns por não cair e ainda de quebra você ganhar a Sula. Pô, não. Você vai disputar um torneio internacional, não? Continental, não vale. Valorizaria até mais a própria Sula. Sim, também, todos os torneios. Não à toa aí, ó. A gente tá vendo o Corinthians, o Botafogo entrando com um time misto, cara. E aí, o Corinthians entrou com o Sub-20. O Corinthians entrou com o Sub-20 aí, ó. E ganhou. E ganha, sabe? Era líder do campeonato peruano lá, o Corinthians com um time de suplentes. Ganhou o Botafogo nesse jogo da volta que empatou, né, com o time nesses 16 avos aí, também tinha Tietê e sei lá quem titular só, o resto tudo reserva. E conseguiu empatar o jogo, perdeu de 1-0, só sei lá, não lembro. O Botafogo prefere ganhar um campeonato brasileiro, que ele não ganha há quase 30 anos, a um campeonato intercontinental. E vamos supor que ele não ganhe, mas o prêmio do G4, de você terminar no G4, é maior do que o prêmio de título da Sula. Nossa, isso é valores. Louco, né? Então, que tem cara, a Sula, se você ganhar a Sula hoje, por exemplo, você já joga contra o campeão da Europa League, você joga a Recopa. Agora tem isso, agora tem isso, né? Você ganha um torneio, mas também torneio que ninguém liga pra isso aí também, né? Liga quem ganha. Recopa, isso aí ninguém Ganhei, liga. Oba, e ganha os trocos ali. Realmente. Você liga na hora de jogar ali só. Sim. Então, não sei até que ponto que vale também essa conquista. Mas se o Palmeiras um dia ganhasse a Sul-Americana... os anos que ia, né? Aquele ano pro... 2012 foi a jogava vez. com reserva também, né? Teve aquele ano que quase foi, né? Com o Lanús na final, saiu pro Goiás. 2010, né? Perdeu contra o exatamente. Aquele ano lá. A eliminação foi sofrida. Foi muito sofrida. Pra mim foi a maior. E era o que tinha pra disputar, né, cara? Quando era você tem aquilo que você tem pra disputar, beleza, né? Porque o Palmeiras só tinha o Brasileirão e aquilo. O Brasileirão já era do Fluminense praticamente e tal. Mas em 2008, não sei se vocês lembram, o Palmeiras jogou... acho que contra um argentino, não lembro Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors. E entrou com reserva e o Luxemburgo, que era o técnico, ele foi comentar pela Globo. Ficava ligando, né, pro coisa. Tipo assim, nem o Luxemburgo foi pro jogo lá pra Argentina. Ele ficou aqui no Brasil e foi pros estúdios Globo lá pra comentar. Você vê o nível. Tipo assim, ele não tava nem aí pro jogo. Hoje ele coloca os reservas no Corinthians. Não mudou muita coisa, né? Ele não a Conmebol precisa fazer alguma coisa pra tornar mais atrativo mesmo. Eu também acho, cara. Eu acho que tem que começar com isso, sabe? Os 10 primeiros ali, cara. Cair disso. E é muito. Você pega na Europa lá, ó, o 7º colocado nos campeonatos top
Sim. Italiano, inglês. O 7º que vai pra Conference. O 7º. Tudo isso? Pensei que era o 5º, 6º. E só um vai. Porque lá a ideia da Conference é ao contrário da Liga dos Campeões. Tem 4 vagas pra um país que no ranking tá lá embaixo. Sim. Sei lá, San Marino, não sei. Eu não sei falar. Mas é isso. Igual tem 4 vagas da Champions pro italiano, pro inglês. Premier League, Então assim, eu acho que tem que fazer uma coisa desse tipo, porque melhora o rendimento do campeonato, valoriza muito mais. É o que eu sempre falo também, lá é mais fácil de fazer isso, porque você tem 55 confederações, aqui são 10. É muita diferença. Não tem nem como criar uma conference aqui. Não dá. Senão, cara, o time da Série B joga então, mas eles querem fazer a Libertadores do mesmo tamanho, mesmo formato que a Champions, mas tem muito menos time, menos países. Não tem como. 10 países não tem como. Não tem jeito. E final única, todos os caras querem copiar. Outra coisa totalmente errada, cara. Essa coisa da final única, pra mim, foi um absurdo. Você é contra a final única de Libertadores? Cara, até da Copa do Brasil, se um dia for. Cara, o torcedor que ganha salário mínimo, o cara quer ver a final, tem oportunidade, o time dele vai jogar em casa, ele não pode ir. Por quê? Porque é final única no lugar, então tem que viajar, tem que gastar a cara já no ingresso, não sei o quê. Cara, já é difícil dele ir no jogo normal, cara. A gente vê aí ingressos tudo acima de R$100, sabe? Então é um absurdo. Elitizaram o futebol, infelizmente. Elitizaram demais. Aí pega e faz uma final única na América do Sul. Não faz tem sentido. gente que vai em toda a campanha, primeira fase, oitavas, quartas, semi, chega na final e não tem condição de ir, porque é em outro país, e aí, porra, o cara acompanhou o time, o campeonato todo, né? Cara, a Conmebol também não sabe paga só os torcedores. Aquele ano que ainda era 2 finais lá, levar o jogo pra Madrid. Pra Espanha. Chama Libertadores da Libertadores, cara, sabe, nem a Conmebol ajuda a gente também. É ridícula. Tá complicado as federações pra... Não, e ainda como se desgraça pouco é bobagem, no ano passado foi em Guayaquil, por exemplo, que era um lugar super difícil de chegar, né? Não era fácil, não era capital, era complicado, era caro e era muito complicado de chegar. Então, quer dizer, nos ferramos. Ainda bem que o Palmeiras não foi, nesse caso. Tinha que ter ido. Dava pra ir, hein? Você iria? Não, eu não iria porque eu não tenho condições ainda. Mas assim, dava pra ir, hein? Dá pra ir? Dava pra ir. Guayaquil é tenso, hein? Dava pro Palmeiras ter passado. Pro Palmeiras ter passado. Cara, foi por um detalhe, hein? Foi por... E eu acho que do jeito que foi o jogo do Flamengo Atlético Paranaense, sei não. Eu acho que o Palmeiras... Nossa, foi estranho aquela talvez vitória. Beliscava. Não teve muito brilho, né? Aquela vitória do Flamengo. Foi bem o Atlético teve um expulso, ainda no primeiro tempo. Então, e antes de ter o expulso, o Flamengo não tava tão dominante assim. Não tava. Poderia ter perdido o jogo, infelizmente não perdeu. Se é o Palmeiras... Se vocês soubessem o que aconteceu na final da Libertadores 2022, vocês ficariam enojados. Pode ter certeza. Ô Rubens, você falou que você quer ser comentarista, você é estudante de jornalismo. O que você curte, assim, de estilo de comentarista? Você gosta, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui, que é um estilo mais clubista, né? De ter a sua própria mídia. Você gosta do cara mais sério, mais contraído, do cara mais de números, tipo um PVC. O próprio Mauro Betti é um pouco de números também. Eu gosto desses caras que gostam de falar de tática, assim, né? Eu gosto eu gosto muito de ver o Rafael Oliveira falando, por exemplo. Nossa, eu acho ele o melhor, não é? Eu acho ele excelente, assim. Eu gosto muito do... Eu vou falar um aqui, vão falar, mas o cara também trouxe o mesmo time que você. Eu gosto muito do Jean Oddi. O Jean Oddi é romanista doente, né? Fanático, tava na despedida do Totti. Vocês têm muito em comum. Temos muito em comum, eu e o Jean Oddi. A despedida do Totti, inclusive, só um adendo aqui, foi no dia do meu aniversário. Dia 28 de maio de 2017. Caraca, marcou, hein? Marcou. Doeu. Infelizmente é assim, né? A primeira morte dele. Agora não dói mais. Então eu gosto de caras assim, cara. O Bertozzi, eu gosto muito. O Léo Bertozzi, eu gosto bastante. O Mauro Betti, eu gosto bastante. PVC, gosto. Você só falou o cara que tem o mesmo time que você, por enquanto. Não, o Léo Bertozzi não. É o Léo Bertozzi. Mário Marra, muito bom também. Calçade. Eu gosto dessa galera. Você gosta do Bruno assim. Formiga. Você gosta dele? Bruno Formiga. Ele analisa muito. Ele analisa muito bem. Eu gosto uma coisa que eu gosto muito no Bruno Formiga é que ele pesquisa muito bem quando é pra falar de história, cara. Ele é um ótimo pesquisador, assim. Ele traz as coisas... Bem mastigadinhas. Sim, sabe? Bem didático aqueles vídeos dele. Até dos polêmicas vazias e tudo mais. É bom isso, né? Ele sabe fazer. Ele faz muito bem isso, cara. Ele apresenta argumentos pra falar a opinião dele, né? Sim. Assim, eu acho que é o básico de qualquer comentarista, né? Sim. Ele manda muito bem também. É um cara que eu gosto muito. Opiniões que você não tem direito de ter, né? Exatamente. Ele manda Mas então bem você gosta desses caras mais, assim, que analisa tática, mais sério, né? Assim, sim. Mas eu tipo Ale Oliveira, você gosta ou não? Cara, já não é muito porque minha praia. Porque o Cartoloco ele já não gosta. Já não é muito minha praia. Mas assim, eu acho que tem que ter as coisas que interagem. Eu assisti durante um tempo, assim, antes de eu entrar na faculdade, muita coisa do Bolívia. Os talk show do Bolívia. É uma das coisas que me despertou. Eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Vou lá fazer jornalismo. Mas depois já parei também e tudo mais, assim. Ele dá umas opiniões, às vezes, que tipo... Harry Kane é um... Como é que ele chama lá? O que jogou no Vasco? É o Ribamar com grife. Eu falei, não, aí não, né, cara? Aí quando ele começou com essas coisas, eu falei, não, aí não dá, né? Pô, Harry Kane, Ribamar com grife, não dá, né?
Aí eu já meio que fui broxando, assim, e tal. Mas aí eu tenho esse segmento aí. Eu quero, quem sabe, uma hora, assim, chegar nessa... Tem uns que é só palhaçada, né? Provavelmente ele falou pra causar e você lembra até hoje. Mas assim, isso marca, né? Você lembra até hoje, comenta. Então, o objetivo é engajamento, né? Que o cara quer. O pessoal vai lá comentar e tal. Falar, você tá doido? Falar que ele é um rival com grife e tal. Mas eu hoje em dia na internet tem muito disso, né? O cara fala uns absurdos só pra ter engajamento. Ele nem acredita no que ele fala. Mas tem cara que gosta. Beleza, hoje se você gosta de uma coisa mais humor... E você quer atrás do coisa de futebol mais humor? Beleza, cara. Hoje tá cheio disso também, tudo bem. É um direito de qualquer um. E que linha que você pretende seguir enquanto você for comentarista, então? Essa linha mais engraçadinha? Não, essa linha mais de analisar. Tipo de comentar. O Bruno Formiga, o Rafael. Rafael, nossa, ele sabe muito, cara. Ele é bom, né? João Fagiolo. Ele não sabe o quanto ele me inspira, cara. Eu não tô falando isso porque eu trabalho com ele, não. Que é um aumento, hein? Tá querendo um aumento. Não, é porque, cara, ele é um professor ali... Quando você tá no dia a dia com ele que você vê, sabe? É uma oportunidade, assim... É um cara que esteve, né, em grandes... ele trabalhou no grande centro, né? E da ESPN, assim, você vê ele contando, e o jeito que é, e as sacadas dele na hora. Pô, eu tô do lado dele ali. Então, assim, nossa, cara, ele é um cara... É um maestro, assim mesmo. Assim. O João sabe muito, cara. É um cara que eu tô aprendendo muito com ele, assim. E o Vini também. O Vini tá na mesma leva. O Vini, apesar de ser mais novo, tá moendo aí também. Ele já tá faz algum tempo no grupo, ele tá no grupo lá faz muito tempo. Ele entrou no GE, no portal, recentemente, né? Mas também é um monstro também, assim. Os dois me ensinam bastante, assim. E o João é um cara mais sério, né? Então, assim, é uma linha mais... que eu gostaria de seguir, sim, assim. Queria ver ele comentando, inclusive. Não ele comenta às vezes, mas o tempo de TV é muito curtinho, né? 1 minuto ali que ele tem, às vezes menos. Cara. É pouquíssimo. Às vezes ele fica até bravo, eu acho. Ele tem que você não tem que fazer um texto aí. Não, eu tô lá assistindo ele pra depois eu voltar a fazer minhas coisas, assim. A gente tava até comentando outro dia, esse estilo tipo Fox Sports Rádio, assim, que é mais... tipo estilo do Benji, assim, né? Mais popularzão, assim. Sai. Já não é muito a minha praia, não. Eu não assistia na época, assim. Você odiava Fox Sports Rádio? Não é que eu odiava. Eu só não gostava assistia outras coisas, né? Tinha outras coisas pra ver no horário. Pra mim, ali, eles faziam coisa que era só pra causar e dar engajamento, entendeu? Que é o que o Neto faz também, muitas vezes. Pra mim, esse cara o Neto só parece um personagem mesmo, né, cara? Assim. É um personagem. Mas o Neto fala umas coisas que claramente é... pra engajar, sei lá, pra causar. Falem bem ou mal, mas falem de mim sempre. Esse é a tônica. O cara vira notícia toda semana, não adianta. E é isso que ele quer. Sim. É igual, tipo, a Mili Lacombe. Ela escreve uns absurdos ali que claramente é pra ter engajamento. Milton Neves é um cara que é esperto também. Ele quer engajamento. O cara é notícia toda semana. Sim, é igual algum jogador que comentam, né, velho? Tipo, por exemplo, o Edilson, quando tava com o Neto. Não, isso aí... joguei mais com o Messi. Primeiro ganhou uma Copa do Mundo pra ser melhor que eu. Cara, tudo muito louco. Primeiro que eu nem ele acredita nisso, é o que você falou, mas... Eu sou um cara que meus amigos falam muito, que eu sou até chato, eu sou ranzinho, eu odeio comparação. Somente de épocas. Tipo... Crespo ou Lewandowski? Cara, época diferente, não tem que comparar isso aí, velho. Não dá pra comparar, é totalmente diferente as épocas de futebol, velho. Aí vem o cara que usa um título coletivo pra falar que ele é melhor individual que os caras. Cara, não. Sendo que o título ele ficou no banco, nem jogou, né? Ele entrava no segundo tempo engajamento, lá e tal. né? A gente tá comentando disso aqui. Engajamento, o cara quer... Ele não cai no esquecimento nunca, né? Então... essas comparações aí, essas coisas absurdas. Não Agora a gente vai pro momento crucial do nosso bate-papo, que é onde você vai fazer uma revelação muito importante. Qual praticamente o teu time, com todas as letras? Se você quiser tirando a Roma, obviamente. falar. Agora, se você não quiser falar, não precisa. Eu falei a gente aqui várias vezes. Não, nossa. Às vezes, não o Rubens é palmeirense. O Rubens Avelar é palmeirense. Tá falando em terceira pessoa igual o Pelé, né? Pelé o cara já virou... Ele é palmeirense. O Rubens é palmeirense. Ele é palmeirense desde criancinha. Ele ficou muito emocionado com alguns títulos. Muitas histórias bonitas com meu pai, assim, cara. 2020 foi o primeiro Libertadores adulto, né? Em 99 eu tinha 8 anos, então assim, foi uma emoção. Mas você lembra bem? Eu lembro também da Libertadores. Lembro bem. Foi o primeiro título que eu vi em loco, assim mesmo. Tinha acompanhar todos os jogos, né? Lembro certinho daquela partida contra o River do Alex, maravilhosa, que o Alex acaba com o jogo. Então, assim, tava eu, meu irmão, meu pai na sala, né, assistindo, assim. Eu chorei já menininho. Mas essa de 20 eu fiquei bastante emocionado, né? Tava só eu e meu pai por causa da pandemia, né? Verdade. Então, assim, a gente não pôde assistir todo mundo junto, né? Nem eu, nem meus primos. A gente ganhou uma Libertadores depois de quase 20 anos. 20 anos depois, até 21 quase, né? 21 anos. E ainda a gente ganhou, não podia comemorar direito por conta da pandemia, quer dizer. Então, essa foi bem emocionante, assim, aí você ligando pra quem você conhece, pros familiares e tudo mais.
Aí tem a do Flamengo já tava dando pra ver, mas já foi diferente já. Sim. Rubens, queria agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Em breve teremos mais participações do Rubens. Se você quer vê-lo, continue conosco, inscreva-se no canal, ative o sininho, toda essa coisa, né, meu querido André Salem? É isso aí, engaje o nosso vídeo, que ajuda a gente, né, ajuda um canal de palmeirense aí a crescer. Exatamente. Então, se inscreva no canal, curte, comente. Temos agora membros, né, então você pode ser Parlander. Então... Seja um Parlander você também. É isso aí, ajuda nós aí, valeu, muito Rubens, obrigado. Muito obrigado, Rubens, se quiser deixar o seu recado. Qual é o seu recado pra turminha? Eu queria primeiro agradecer vocês, é um prazer estar aqui. Nunca imaginei estar numa estrutura como essa, num podcast tão legal assim. Você tá na Globo, meu amigo. Muito bacana estar aqui mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite. E o recado que tem pra deixar é... Rede social... tá na descrição. Tá lá no arroba Rubens Avelar, tá ali, né? Boa. Tá tudo ali, é só Rubens A. Avelar, né? Porque eu ponho um outro Azinho antes do Que Avelar. Já tinha um outro antes. É. Será que é por isso? Não, é porque é Rubens Aguiar Avelar. Então, entendi. Iniciais. Entendi. Aí tá lá, quem quiser seguir lá, leia os textos na Cautiopédia que eu escrevo, acompanha os textos no GE lá, do Botafogo, do comercial de todos os esportes da região. E obrigado mais uma vez aí, galera. Obrigado, gente. Rubens, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e até o próximo episódio, né, André Salem? É isso aí. Valeu. Tchau.